Antes que a gente comece, de fato, eu queria que todo mundo ficasse de pé rapidinho, só pra gente soltar um grito junto, bem rápido. Rapidinho. É assim, ó. Eu vou falar, pode estar na roda, e vocês falam, a cultura vive, beleza? Vamos junto. Pode estar na roda, a cultura vive. Pode estar na roda, a cultura vive. Pode estar na roda, a cultura vive. A Mostra de Teatro Universitário, que vai acontecer entre o dia 24 de julho e o dia 31 de agosto, tenta resgatar uma tradição que o TUSP, o Teatro da Universidade da USP, realiza desde os seus primórdios, quando ele se tornou oficialmente um organismo da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, no início dos anos 90. Houve muitas mostras, muitos festivais e, mesmo recentemente, houve outras modalidades de mostra. A Mostra Nacional de Teatro Universitário é uma proposta de reunir grupos que estejam dentro do espaço universitário. Ou de escolas de nível técnico mais ligadas a uma universidade, caso, por exemplo, da Escola de Arte Dramática, da EAD aqui em São Paulo, e mesmo da Escola Célia Helena, que tem tanto um curso de nível superior quanto a formação técnica. E é um passo adiante a uma mostra que já acontecia aqui no TUSP há bastante tempo, que era uma mostra de escolas de teatro com um escopo estadual, né? Uma grande participação das escolas de formação da cidade de São Paulo, mas normalmente também Unicamp, Escola Livre de Teatro de Santo André, então outras escolas de formação fora da capital também. Ao longo dos anos, essa mostra, em algumas das edições, chegou a ter convidados de outros estados, né? Essa possibilidade de reunir grupos de teatro universitário tem o objetivo de entender um pouco mais esse campo representativo da área. E com isso nós tivemos a adesão de 130 projetos que foram a base da seleção dos 9 que estarão sendo apresentados na mostra. A equipe curatorial é formada por 5 dos profissionais que trabalham no TUSP. Então serão 9 espetáculos, cada um deles com 2 dias de apresentação, sendo quartas e quintas ou sábados e domingos, e as sextas-feiras com atividades especiais que vão acontecer no campus do Butantã. Os espetáculos selecionados variam, são de várias naturezas. A gente a equipe curatorial procurou dar um caráter eclético a essa seleção, ou seja, aceitando tanto trabalhos mais maduros de formatura de cursos, como trabalhos que foram construídos no meio de cursos, trabalhos de primeiro e de segundo ano, que chamassem a atenção nossa e acreditando que agradariam ao público. Também alguns trabalhos já de pós-graduação, mas em geral é uma mostra que tem trabalhos para todos os gostos, né? A minha participação nesse processo é, como diretor do TUSP, ter estimulado essa criação, já que havia, no meu entender, a necessidade do TUSP voltar o seu foco para o teatro universitário como a sua principal função, não só dentro da universidade, como dentro da sociedade, sem prejuízo de todos os espetáculos no âmbito profissional, de criação, de experimentação, que vêm sendo realizados e se apresentando no TUSP. Nós continuaremos aceitando e apresentando espetáculos que não sejam estritamente universitários, mas agora eu estou querendo marcar essa, inclinação para que o TUSP seja mais aberto do que vem sendo ao teatro universitário. A gente, na medida do possível, a partir das inscrições, tentou ter uma representatividade nacional, né? Tentar contemplar as diversas regiões do país, a partir daqueles que haviam se inscrito. Estamos contentes com a nossa seleção e esperamos que essa seja uma primeira experiência para nos próximos anos a gente ter cada vez mais produção de uma grande diversidade de lugares nesse país. Nós teremos, nessas 4 semanas, várias
atrações, né, digamos assim, quer dizer, vão haver os 9 espetáculos, vai ter um espetáculo de abertura, Elise em Fuga, do nosso vice-diretor, diretor e dramaturgo José Fernando Peixoto de Azevedo, e também nós teremos uma mesa redonda de abertura no dia 24, com a participação de vários especialistas em festivais de teatro universitário, com a minha participação, com a participação de ex-diretores do TUSP, como o Abílio Tavares e o Sérgio Carvalho. Eu, juntamente com o professor Luiz Fernando Ramos, nós cuidamos do eixo formativo da mostra, especificamente ligada ao campo da formação de espectadores. Então, nós pensamos em alguns convidados que pudessem compartilhar na mostra as suas experiências de mediação com espectadores, né? Então a gente tem ali um primeiro ciclo de mediações com o professor Jorge Dubate, professor da Universidade de Buenos Aires, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho com teoria e crítica teatral. O professor Dubate também criou as escolas de espectadores, né? Não só de Buenos Aires, mas várias escolas de espectadores na América Latina. Y en todos lados, si bien con variaciones, se hace lo mismo, que sería valorizar el teatro como un lugar de producción de pensamiento, de producción de categorías, de grandes metáforas, de grandes símbolos que permiten conectar el teatro con la propia vida, ¿no? El gran objetivo de la Escuela de Espectadores no solo es valorizar el teatro, sino también crear una corriente de público, y un público que tenga algunas características particulares, no un público meramente emancipado, como dice Jacques Rancière, sino un público compañero, es decir, la palabra compañero viene del latín tardío, el cumpanis es el que comparte el pan con el otro, es decir, soñamos con un espectador que quiera compartir el pan con el artista y con los outros espectadores en el convívio teatral. Então, o professor Dubate, nesse primeiro ciclo de mediações, ele vai replicar, a partir de 2 espetáculos que integram a programação da mostra, a experiência da escola de espectadores com esses espetáculos, além de fazer uma conferência pública, também tendo como tema principal o espectador contemporâneo e a sua metodologia de trabalho. Vamos ter também um segundo ciclo de mediações com outros pesquisadores convidados, no caso, todos brasileiros, professora Maria Lúcia Pupo, uma sumidade quando a gente fala sobre as pedagogias do teatro. Temos Aline Ferraz e Marcelo Soler. Todos eles com vasta experiência também no campo da mediação de espectadores, mediação com espectadores, e eles vão trazer diferentes abordagens relacionadas ao campo, né? Tentando articular teoria e prática, trazendo diferentes vivências para esses espectadores, artistas universitários, com essa possibilidade de entender o espaço criativo que o espectador ocupa na experiência teatral, né? Na vivência teatral. Então, para a gente articular o campo da criação com o campo da apreciação, da recepção, é parte fundamental desse eixo formativo proposto para a mostra. E haverá também, nesse sentido, um apoio do SESC, que vai contratar um crítico para debater com os grupos, nos dias seguintes às suas apresentações, um olhar crítico externo para eles terem essa devolutiva. Nós teremos também algumas oficinas, são 5 oficinas, a primeira delas com o professor Narciso Laranjeira e com o professor André Carreira, e a apresentação do espetáculo associado a essa oficina Pátria e Poder, né, que acontecerá no TUSP Butantã, e aliás as outras 4 oficinas que acontecerão ao longo do mês de agosto também acontecerão no TUSP Butantã.
Finalmente, há o ETU, que acontece entre o começo da mostra e o fim da mostra. O ETU, um evento organizado pelos alunos das 3 universidades públicas de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, que já vem há mais de 10 anos acontecendo, sempre com o apoio do TUSP, e eles então esses 3 ou 4 dias do ETU vão acontecer logo depois da primeira semana da mostra, ainda em julho, e acontece o ETU, e a partir do dia 7 continua a mostra até o dia 31 de agosto. Eu acho que a principal contribuição que a mostra pode dar para o cenário do teatro universitário é essa possibilidade da gente compreender um pouco mais o que tem sido produzido dentro das escolas de formação em teatro, né? Das escolas de formação em nível superior, e no caso da Escola de Arte Dramática, que é uma escola técnica, né? Mas que está no bojo aí dos trabalhos que foram selecionados. Então, olhar para essa produção, debatê-la, né, e entender a relação dessa produção com o lugar que o espectador ocupa no processo de criação teatral. Eu acho que só essa possibilidade, né, de que esses grupos se encontrem, que eles troquem, que eles debatam, que eles digam por onde andam os seus interesses, né, porque o teatro sempre é um recorte do mundo, né? É uma perspectiva sobre o mundo. Então, quando você reúne, são 9 perspectivas em relação ao mundo, em relação ao nosso tempo e, de alguma forma, recheadas por essa experiência da criação dentro do âmbito universitário. Então, eu acho que o TUSP está fazendo agora é um primeiro passo para que a gente possa olhar cada vez mais com mais cuidado e com mais carinho para a produção universitária nacional. Quem sabe podendo sempre, nos próximos anos, alcançar públicos cada vez mais distintos e estados cada vez mais longínquos. Eu acredito que essa mostra vai marcar uma retomada do foco no TUSP, no teatro universitário. Eu estou terminando a minha gestão, mas espero que sirva como um apoio, seja como um direcionamento, sirva como uma sinalização para a futura direção que vier a assumir o TUSP, dar continuidade a essa perspectiva, a esse projeto de fortalecimento do teatro universitário, que no Brasil tem um papel seminal. O teatro brasileiro moderno praticamente nasce a partir de grupos de teatro universitário. Depois, nos anos 60, o próprio TUSP teve uma faceta, uma versão que não era institucional, com artistas do quilate, de Flávio Império, de Paulo José, que num grupo de estudantes da universidade criaram um TUSP informal e que só sofreu solução de continuidade, digamos assim, por conta do AI-5 e da ditadura militar. Mas o TUSP depois, no início dos anos 90, se torna um organismo da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e nesses últimos 35 anos ele veio realizando a sua missão, que é, entre outras, a de apoiar o teatro universitário.